A reversão apesar de ser um ato cirúrgico, tecnicamente até no convívio diário do cirurgião geral, ele tem suas complicações. Toda cirurgia tem suas devidas complicações, especialmente na mão de pessoas não muito familiarizadas, né, com esse ato, ou também numa má indicação dessa própria reconstrução. Lembrando que essa reconstrução ela é uma cirurgia eletiva, então você vai lançar a mão e fazer essa reconstrução no melhor momento desse paciente, onde esse paciente está mais bem nutrido, se tiver doença sistêmica controlada, ou seja, ele vai estar mais, ele vai ter uma facilidade de uma cicatrização bem melhor. Você não tem que ter pressa. O fundamental é você não ter pressa para você poder reconstruir esse trânsito intestinal. Mas pode ter algumas complicações. A mais comum fístula, né? A mais comum fístula. Lembrando que nessa reconstrução vale uma boa conduta, cada caso é um caso, mas sempre você fazer um estudo desse trânsito intestinal. Né? Doutor, só cortando o senhor rapidinho, para fazer essa reversão, essa reconstrução, tem algum exame específico para estar realizando? E geralmente, depende da situação, um paciente que passou por uma retossigmoidectomia, o cirurgião oncológico ele optou em desviar esse trânsito intestinal. A anastomose ali não aparentava ter uma boas condições e tudo mais, o paciente estava bem depredado, numa situação não muito propícia, né? Então, antes de fazer essa reconstrução, num paciente desse, é mandatório e sensato você pedir uma colonoscopia. Para quê? Para você poder estudar e você visualizar aquela região da anastomose, daquele segmento que foi ressecado, para você ver como que está, se tem uma estenose ou não, como é que está aquela região. Você tendo essa informação de modo concreto através desse exame, a colonoscopia, você se sente mais seguro, você sabe como é que vai evoluir essa reconstrução do trânsito intestinal, você vai poder conversar com o seu paciente e tranquilizar mais. Então, sim, é mandatório você fazer um exame antes de estudo desse trânsito intestinal. E o mais comum é a colonoscopia. Dentre outros, né? Você pode lançar mão de outros, mas hoje em dia o mais comum, o mais viável e o que frequentemente a gente vê é a colonoscopia. Sim, ok. Então, fala pra gente um pouquinho, que foi comentado muito sobre o caso do Bolsonaro, né? No caso dele foi um trauma. Sim, no caso do Bolsonaro, que apesar que eu não tenho informações médica precisa, né? O que eu vi pela mídia. Na mídia, né? O que saiu. Sim, ele foi então ele sofreu um trauma, um ferimento de arma branca, onde que me parece que naquele segmento da alça intestinal, do colo dele, teve múltiplas perfurações ali. E naquele momento ali, o cirurgião ele acabou lançando mão de acabar fazendo a ressecção daquele segmento onde teve múltiplas perfurações e acabou desviando o intestino. Se não me engano, ele teve perfuração no delgado, que é o intestino conhecido popularmente como intestino fino, né? Um pouco diferente do intestino grosso, né? E ele acabou desviando esse trânsito intestinal, fez a ressecção do colo, onde ele teve mais perfurações, fez a anastomose e depois de um determinado tempo a gente viu aí a tentativa de tentar reconstruir esse trânsito intestinal. Conseguiu reconstruir no primeiro momento? Conseguiu reconstruir. No caso dele teve complicação depois, né? Teve a complicação depois. Ele teve, se eu não me engano, parece que ele teve uma fístula. No segundo momento ele teve aderência também, que é muito comum. O que é aderência? Aderência é um tecido conectivo que o próprio ser humano, a própria pessoa,
o sistema imunológico ele acaba despertando e acaba produzindo esse tecido, onde acaba aderindo uma alça na outra, dificultando o peristaltismo. E por isso que a gente vê a situação dele, que depende o tipo de alimento, depende algumas peculiaridades do dia a dia dele aí, ele acaba tendo uma distensão abdominal, ele acaba tendo dificuldade nesse trânsito aí, seguir esse trânsito intestinal para voltar a evacuar lá na região do ânus, né? E o tratamento da aderência depende de cada caso, é um caso, mas a gente viu que um dos tratamentos é você deixar de jejum um paciente, passar uma sonda, né, para poder esvaziar, uma sonda gástrica para poder esvaziar ali e aguardar o retorno gradativo dessa alça intestinal, porque ela tem um trânsito, ela tem um retorno, ela retorna gradativamente ao seu funcionamento normal. E isso pode acontecer com qualquer um. Sim. Entendeu? Sim. Aqui a Daniela Silva Gomes, ela mandou aqui uma pergunta falando exatamente da reconstrução, né? Então, na reconstrução desse intestino, a sua função fisiológica, ela é imediata? Não é imediata, né? Nessa reconstrução, a gente aguarda e a gente espera nessa reconstrução que com 2 a 5 dias o indivíduo volte novamente a flatular, ou seja, eliminar gases. Nesse período de 2 a 5 dias, esse indivíduo melhora os ruídos hidroaéreos, o ritmo intestinal dele volta a se normalizar, né? E geralmente nesse período ele volta a evacuar. Lembrando que a dieta, logo depois da reconstrução, ela não é logo abrupta assim. Você vai com calma, aos poucos, porque tem uma parte do intestino que estava isolada e não estava trabalhando. Não tinha aquele ritmo intestinal adequado como o restante. Então ele tem que voltar gradativamente a ter o ritmo dele, a ter a fisiologia dele normal, ou seja, completar aquele trânsito. Então geralmente leva de 4 a 5 dias. 4 a 5 dias. Entendi, doutor. E esse caso é totalmente diferente do caso do Luciano Zafir, né? Que também foi uma complicação. E geralmente, no caso dele, foi de Covid. A gente sabe que muitos profissionais estão fazendo aí plantões, né? Por conta dessa pandemia, foi uma loucura total esse ano e agora a gente está voltando ao normal. Existe muitas complicações do Covid que pode levar a uma colostomia? Sim, o Covid é uma patologia, assim, ele acaba dando uma inflamação sistêmica no organismo todo. Geralmente aqueles pacientes que ficaram em UTI, que passaram por ventilação mecânica, foi usado drogas diversas, tanto para sedação quanto adrenérgica e tudo mais, pode evoluir com uma certa paralisia do ritmo intestinal? Pode. No caso do Luciano Zafir, o Covid ele acabou fazendo uma inflamação no segmento da alça intestinal. Ele acabou, se eu não me engano, evoluindo com uma isquemia dessa alça intestinal. O que é uma isquemia? É uma diminuição do aporte sanguíneo daquela alça intestinal. Logo em seguida ela diminuiu o ritmo intestinal, ela paralisou, ela distendeu. Os colegas cirurgiões visualizando esse cenário, eles já interviram sabidamente, fizeram a ressecção dessa parte. E como que no momento era uma cirurgia de urgência, paciente catabólico, um paciente dentro de uma UTI, com o uso de diversas medicações e tudo mais, enfrentando uma patologia sistêmica como o Covid, ele sabidamente desviou o trânsito intestinal. Para quê? Para poder dar uma melhor condição daquele organismo em fazer uma cicatrização mais adequada.
Então, ressecou aquela parte do intestino, desvia antes daquela ressecção, desvia o trânsito intestinal, e hoje a gente viu aí ele expondo aí a bolsa de colostomia nele e tudo mais. Sim. Com certeza, logo daqui a algum tempo aí, ele deve estar se preparando, né? Assim eu espero, para poder fazer a reconstrução desse trânsito intestinal. Lembrando que é uma cirurgia eletiva, então, ou seja, é uma cirurgia que vai ser feita em outras condições, num paciente mais bem nutrido, num paciente sem comorbidades, assim eu espero, sem comorbidade sistêmica mal controladas. Então, ou seja, a recuperação dele, geralmente, dele ou de qualquer um paciente nessa situação, é bem melhor, né? Com certeza, né? Então, aí nesses dois casos, a gente vê que são provisórios, essas colostomias, né? E então, eu acho que ainda continuando nesse assunto do Luciano Zafir, vale ressaltar que isso foi muito importante, né? A Carla vai falar agora um pouquinho pra gente dessa importância que é essa representatividade, né, dele. Foi né? uma repercussão que teve, né? Então, assim, muitas pessoas ostomizadas, né, se sente mais aberto para estar falando e para estar se expondo, né? Aí você fala um pouquinho pra gente o que você acha que repercutiu mais. A exposição que ele realizou foi de suma importância para o ostomizado, porque fez com que ele se libertasse de alguma forma. Porque hoje o paciente que é submetido à confecção de ostomia, ele tem a tendência a se recuar, a viver escondido da sociedade. Sendo que ele consegue, com o equipamento coletor adequado, vir fazer as atividades dele diárias. Claro, depois da recuperação, do pós-operatório, quando o doutor fala em questão de permanente, ele precisa se adequar a um novo estilo de vida. Então, muitas pessoas ficavam acuadas. E com a repercussão dele, a exposição, foi mostrado para a sociedade que é possível você conseguir sair, ir num restaurante, ir a uma igreja, tranquilamente. E aí ele foi totalmente também atendido, ele foi submetido a um leque de informações que hoje em dia é o que realmente falta para eles também, para transmitir essa sensibilidade de segurança e conforto. Quebrar esse tabu, né, Esse que tabu. a falta de informação, né, acaba trazendo. Carla, ontem, né, eu tive a oportunidade de participar com vocês lá no curso ontem. E assim, para mim foi de suma importância, até mesmo pro tema de hoje, né? E hoje, na nossa realidade, não trabalhamos tanto quanto gostaríamos com pacientes, né, ostomizados. Eu tive algumas oportunidades, principalmente no Júlio Miller, de atender o primeiro paciente quando ele chega, né? Que hoje ele é referenciado para o hospital, né? No Júlio Miller. E para você, assim, hoje, o que você acha? Eu acho que é muita informação, né? Que a gente tem que passar para eles. Mas hoje, para esse paciente que chega perdido, sem saber o que está acontecendo, como que ele vai levar essa vida, o que você acha que é de importante para a gente poder falar para ele? Por experiência própria, tá? Geralmente eu me deparo com pacientes desesperados, sem saber como é que eles irão para casa, porque como o doutor falou, às vezes ocorre a situação de simplesmente ele acordar e ele se deparar com um saco coletor. E aí muitas vezes o primeiro equipamento coletor que eles têm contato não é um equipamento de melhor qualidade, com as melhores funções, então eles ficam desesperados. Então, acalmar, na hora que o primeiro contato que eu tenho com ele é explicar que ele vai ter um suporte, que existe um serviço onde ele vai adquirir esses equipamentos, principalmente de forma gratuita, porque muitos deles são autônomos, então eles se preocupam em geral como é que eles conseguirão realizar as atividades, adquirir esses equipamentos. Então, eu tento transmitir esse nível de formação para eles. E aí sempre respeitando a questão de reabilitação deles. Então muitas vezes eles estão cansados, estão sonolentos, então sempre acalmando e de acordo com a evolução clínica dele.